Irmãos, boa noite. Paz seja com todos, amém? A Elaine pediu para que eu desse o testemunho do que Deus fez comigo. Mas antes de dar esse testemunho, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor no livro de Romanos. E nós vamos fazer uma reflexão, porque muito essa palavra falou comigo na época em que Deus operou um milagre na minha vida, pela segunda vez. Porque eu acredito que o primeiro milagre que Deus faz conosco é quando Ele nos chama para conhecer Jesus. Amém? Esse é o primeiro milagre, né, que Deus faz conosco. Mas, Ele, além desse milagre que Deus já havia feito, Ele operou um outro milagre também muito grande na minha vida em 2008. E eu vou contar hoje aqui, vou compartilhar com vocês, para que o Senhor seja glorificado. E eu gostaria de ler no livro de Romanos um relato de Paulo, né, uma expressão que Paulo trouxe, pequena, mas que muito falou comigo, que está no livro de Romanos 8, versículo 38 e 39. Amém? E essa palavra, ela relata que Deus, Ele é tão grande, e o amor dEle é tão grande por nós, que nada na face da terra, nada fora da face da terra, nada embaixo da terra, nada nas alturas, nada pode nos separar deste amor. Amém? Este amor foi dado a toda a humanidade, mas, infelizmente, não são todos que o recebem, né, como um presente de Deus para as suas vidas. E é por isso que o Senhor opera em nossas vidas para que a gente possa testemunhar e possa falar deste amor maravilhoso do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Então, eu vou começar aqui o meu relato. Eu acho que nem todos aqui me conhecem assim, o que eu faço, né? Eu sou funcionária pública, trabalho na Delegacia de Trânsito de Mogi das Cruzes desde 1990. E no ano de 2008, eu estava trabalhando, um dia normal de trabalho, trabalhei o dia inteiro, e quando foi por volta das 17 horas, mais ou menos, eu senti algo diferente no meu corpo. E eu fui ao banheiro ali para ver o que estava acontecendo, e eu estava com uma grande hemorragia. Eu não sabia direito o que aquilo significava, porque eu não sentia dor nenhuma, somente aquele incômodo. Liguei para o meu marido, né, expliquei para ele a situação, e ele falou assim, não, você tem que ir para o médico, eu vou passar aí, nós vamos para o hospital. Muito bem. Saímos dali, fomos para o hospital, chegamos lá, explicamos para o médico o que estava acontecendo, e o médico, na hora, já me relatou, você vai ter que ficar internada para que eu possa fazer esse sangramento parar, porque eu já estava anêmica, em poucas horas. Acho que não tinha dado nem 2 horas, eu já estava anêmica, para vocês terem a ideia do tamanho do sangramento. Muito bem, eu falei para o médico, doutor, o senhor vai me internar para que esse sangramento estanque? Então, o senhor faz o seguinte, eu não estou sentindo dor, o senhor me libera e eu vou procurar diretamente um especialista, porque ele disse que ele deveria me internar para parar o sangramento e depois eu deveria procurar um especialista para aquilo. Aí eu falei para ele, eu não estou sentindo dor. Assim, apesar do sangramento, eu estava bem, assim, né? Aparentemente eu estava bem e eu não estava me sentindo mal. Aí ele falou, mas você vai? Eu falei, vou, é claro, né? Desse jeito eu não posso ficar. Então ele passou, ele escreveu, fez um relato ali, uma cartinha. E como eu tenho direito, né, no servidor público de São Paulo, né, no outro dia de manhã nós fomos para lá. Eu avisei a minha mãe, eu tinha filho, meus filhos estavam pequenos. O Israel acho que tinha 5 anos na época, né? A Sara, acho que 8. Então, nós fomos no outro dia de manhã para o Hospital do Servidor Público. Chegando lá, nós passamos por uma junta de cirurgiões e, na hora, eles já detectaram, né, no exame de toque que eu estava com um tumor. E eles falaram, nós vamos internar você para que você faça os exames para a gente ver até que ponto isso, nós vamos ficar fazendo o tratamento ou nós vamos ter que te operar. E eu falei, tá bom, né? Não sabia nem o que dizer, porque a gente pega a gente assim tão desprevenido, né? Fiquei no hospital por uma semana, fiz todos os tipos de exame que eles queriam.
E, depois de uma semana, veio o parecer do médico, né, de acordo com os exames. Eu estava com um tumor no reto, e esse tumor ele estava já de um tamanho, vamos dizer assim, considerável, e eles vieram falar, né, para mim e para o Neuvander que eu tinha que operar e que eu iria ficar com aquela bolsa de colostomia, e que eles não sabiam se eu um dia poderia tirar essa bolsa ou se eu ia ficar para o resto da minha vida com aquela bolsa. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente ficou assim meio que assustado, né? Aí eu falei: doutor, faça o que precisa ser feito, e Deus está no controle. A minha vida está nas mãos do Senhor, né? E eu orei. Eu não fiquei assim chorando, nem descabelando. O Neuvander ficou bem assustado na época, eu confesso. Ele ficou assim bem abalado. E eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. E aí eles me dispensaram por uma semana para que eu viesse para casa para avisar os familiares e fazer os trâmites normais, né? Eu voltei, avisei no meu trabalho o que estava acontecendo, tudo direitinho, e a cirurgia foi marcada em setembro, né, de 2008. Eu voltei, então, em setembro, e o Neuvander me acompanhou, foi comigo, e entrei na sala de cirurgia. Antes disso, eu fiquei mais ou menos, acho que uma semana, né, sem comer nada, irmãos. Nada. Eu não poderia comer nada. Eu só tomava água e líquido, suco, alguma coisa assim. Não podia comer nada. Fiquei uma semana assim. E ele começou a se incomodar. O Neuvander falou: poxa, mas ela está uma semana sem comer nada, né? Vocês não vão fazer nada? E o médico sempre falando para ele: mas ela não pode comer nada. E ele se incomodava com aquilo: você não está com fome? Não estou com fome, né? E marcou a cirurgia, eu entrei para a sala de cirurgia, a minha irmã também ficou com ele. E eu fui, coloquei minha vida nas mãos de Deus, orei, a igreja orou por mim, foi um mover assim da igreja toda orando, né? E a cirurgia começou. Eu não sei, né? Eu fiquei ali bastante tempo. Ele disse que foram quanto tempo? 11 horas, né? Foram 11 horas de cirurgia. Eu não sabia o que tinha acontecido lá dentro, mas a cirurgia foi feita, eu fiquei com a bolsa. Eles cortaram uma artéria minha e eu perdi muito sangue. Quando eu saí da sala de cirurgia, o meu corpo pulava na maca, assim, de tanto frio que eu sentia. Pulava e eu não conseguia falar. E ele estava ali na porta me esperando, ele e a minha irmã. Ele ficou tão assustado, mas tão assustado, que ele ficou pálido, assim, não tinha cor. E eu saí daquela cirurgia, ele: mas o que aconteceu, doutor? O que aconteceu? Por que ela está assim pulando? Né? Eles tiveram que me amarrar, porque eu ia cair da maca, de tanto que pulava na cama. E é uma coisa involuntária, né? Depois de tudo que aconteceu, eu fiquei sabendo porque foram muitas horas de cirurgia, e o coração da gente quase para, né? Então tem todos aqueles trâmites e realmente o corpo começa a pular para recuperar o calor, né? Depois eu fiquei sabendo disso. Aí tudo bem, fiz a cirurgia, fiquei com a bolsa, voltei, fiquei ali na UTI por acho que um dia, depois fui para o quarto. E o médico veio conversar conosco: você vai precisar tomar bolsas de sangue. E eu, sem poder falar, falei: por quê? Por quê? Por quê? Né? Que eu não tinha força nem para falar. Aí o médico falou: se você não tomar, você vai demorar muito para se recuperar, porque você perdeu muito sangue. Até então, eu achei que era por causa da cirurgia que eu tinha perdido sangue. Mas aí eu estava meio assim, relutante. E ele falou: por que você não está querendo tomar o sangue? Você é testemunha de Jeová? Eu falei: não, eu não sou testemunha de Jeová, mas eu não sei, alguma coisa me diz... Não sei, eu tinha uma restrição quanto a isso, de pegar doença, alguma coisa assim, e eu expliquei para o médico. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, é seguro. Eu falei: então tá bom, doutor, faça o que tiver de ser feito, faça, né? Se tiver que tomar sangue, vamos tomar sangue. Acabei tomando sangue, tal, me recuperei melhor. Depois de 10 dias no hospital, eu voltei para casa, ainda muito fraca, eu não conseguia comer nada. Agora, dessa vez, não é porque eles me proibiam, é porque realmente o meu corpo não aceitava. Tudo que eu tentava pôr na boca, eu jogava para fora. Então, não parava nada no estômago. E eu emagreci 10 quilos em um mês. Eu perdi 10 quilos, porque realmente eu não conseguia comer. Aí eu voltei para casa para me recuperar, e o médico disse assim: nós mandamos para a biópsia,
a peça que foi tirada do seu intestino. Nós retiramos 40 centímetros. E depois de mais ou menos uns 15 dias, você vai voltar aqui para a gente ver o resultado dessa biópsia e ver como que você está se recuperando. Aí eu fiquei em casa, né? Fiquei na casa da minha sogra primeiro, né? Fui me recuperando aos pouquinhos eu comecei a comer. Deus também deu uma sabedoria para ela poder ir fazendo algumas coisas, assim, bem pouquinhas mesmo, tipo assim, uma colher de mingau, uma colher de alguma coisinha, porque realmente não parava nada no meu estômago. E, aos poucos, eu fui me recuperando, e Deus foi conduzindo aquela recuperação, né? E, um dia antes da gente voltar para o hospital para ver se eu iria fazer a quimioterapia, a radioterapia, porque o médico já havia falado que era um tumor maligno. Eu estava orando em casa, eu já estava na minha casa, né? Eu estava orando, e Deus falou comigo assim, de maneira tão clara: você não vai fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, acalma o teu coração. Eu estava tranquila, irmãos, eu estava, da maneira como eu estou aqui, eu estava naquela época, né? O meu marido está ali de testemunha. Eu nunca me desesperei, porque eu confio e confio. Eu confiava naquela época no Senhor e confio hoje no Senhor, porque eu sei que a nossa vida está nas mãos dele. E a palavra de Deus diz que quer nós morramos ou quer nós vivamos, tem que ser para o Senhor. Então eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Se eu tiver que ficar, o Senhor vai me dar a cura. E se eu tiver que partir, eu sei que eu estarei com o Senhor. Mas eu tenho 2 filhos pequenos e eu gostaria de vê-los crescer, né? Gostaria de estar com eles. Então, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, a minha jornada. Tudo está nas tuas mãos, Pai. E nós fomos, então, para aquele hospital. E eu falei para o Neuvando, eu falei: Deus falou que eu não vou fazer nem químio e nem rádio. E o Neuvando olhou assim para mim e falou: é? Eu falei: é. Mas ele achou que eu estava assim, meio que querendo ser teimosa, tipo assim, eu não vou fazer, né, nem químio, nem rádio. Mas não era isso. Eu disse para ele, falei: não, Deus falou comigo. E nós fomos para o hospital. E o médico falou assim para ele: busque no laboratório o resultado do exame. Ele desceu e foi buscar. E, nesse dia, minha sogra e o meu sogro também foram com a gente. E, quando o Neuvander trouxe o exame, entregou para o médico abriu aquele exame. O médico olhou para ele, para mim, e falou assim: mas isso aqui está muito bom, isso aqui está muito maravilhoso. Você não vai precisar fazer químio, não vai precisar fazer rádio, nem nada disso. Eu olhei para ele e falei: glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, porque o Senhor já tinha me falado. Então, eu estava tranquila. E o Neuvander, ele ficou muito abatido, porque, nessa época, também, ele estava se candidatando a vereador. E foi bem na época da campanha dele, né? Ele não pôde trabalhar na sua campanha, fazer nada, não tinha cabeça para isso. Ele largou o emprego, irmãos. Ele ia todo dia no hospital, daqui no servidor público. Eu falava para ele: amor, não precisa vir, né? Eu estou bem. Mas ele ia, e ele estava assim, muito abatido. Ele chegava lá com aquele semblante meio caído, assim, e as pessoas perguntavam: moço, o que o senhor tem, né? Por que o senhor está internado? Eu falei: não sou eu, não, é ela que está internada, né? Porque ele estava assim, muito abatido, né? Então, quando o médico falou isso, a minha sogra disse assim: mas, doutor, não é melhor esperar um pouco? Porque o médico disse: vamos marcar já a cirurgia de reconstrução do seu intestino. Isso tinham passado 42 dias já, né? Que eu estava com aquela bolsa. E o médico falou: vamos marcar já essa reconstrução do seu intestino. Quando a minha sogra falou: doutor, não é melhor esperar um pouco mais? Ele falou: não, quanto antes fazer isso, melhor. Aí foi marcado a 2ª cirurgia no mês de outubro. Né? Eu fiz a cirurgia em setembro, no mês de outubro eu fiz a 2ª cirurgia para a reconstrução do intestino. E marcou-se, fez a cirurgia, e no dia que eu fui para a sala de cirurgia, eu não tomei anestesia geral, foi aquela anestesia RAC só, né? E eles tampam a gente assim, e estão lá fazendo a cirurgia. E o médico que fez a primeira cirurgia, eu não me esqueço até hoje, o doutor Elin Matsumoto, era um jovem, né, médico, porque lá eles são todos assim, aprendizes, não é aprendiz que fala, residentes, né?
E ele entrou na sala porque ele falou para mim, eu vou acompanhar a cirurgia sua de reconstrução, porque foi eu que fiz a primeira e eu quero ver a segunda, né? Eu falei, nossa, que bom, doutor, o senhor vai mesmo? Fiquei feliz, né? Porque a primeira tinha dado certo, então eu fiquei feliz dele participar da segunda. E quando ele entrou na sala, ele pensou que eu estava anestesiada, com anestesia geral. Não sei se ele pensou, eu não sei o que aconteceu, mas eu acredito que foi provisão de Deus o que aconteceu. Porque ele entrou na sala, eu estava acordada, eu estava anestesiada da cintura para baixo, mas eu estava ouvindo, eu estava vendo tudo, né? E ele começou a falar, aí a médica, que era a professora, falando assim, nossa, mas essa cirurgia foi muito bem feita, e isso aqui, ela falava em termos técnicos, foi muito bem amarrado, foi muito bem colocado, a lateral não sei o quê, tal, tal. Parabéns, doutora Elinha. Ele obrigada, doutora. E falando, essa paciente, no dia, uma artéria dela foi cortada, ela perdeu muito sangue, né? E ainda bem que ela se recuperou. E a médica, na hora, falou assim, ela está acordada. Aí ele, fechou a boquinha, ficou quieto. Eu estava ouvindo tudo. E depois disso, fez a cirurgia, tudo correu tudo bem, graças a Deus. Voltei para casa para me recuperar. Né? Foi uma recuperação muito difícil, porque a primeira foi difícil porque eu estava completamente fraca, eu não tinha forças para andar, eu andava apoiada nas pessoas, né, para me segurar, porque eu não tinha forças. Eu não conseguia falar, né, por causa da perda de sangue. E a segunda cirurgia, quando eles fizeram com que o meu intestino voltasse ao trato normal, eu não podia comer quase que nada também, porque tudo que eu comia, irmãos, era quase que na hora saía, né? Então era aquela coisa assim de difícil mesmo. E eu estava então com corte aqui, com 3 furos aqui, né? Era assim, foi bem difícil a segunda cirurgia. Foi mais sofrido do que a primeira no sentido de dor, essas coisas, né? Mas graças a Deus eu me recuperei. E alguns anos depois disso, eu sempre falava que eu tinha perdido sangue, que eu tinha ficado fraca. E depois, quando eu completei 50 anos, eu tinha 42 anos na época que aconteceu isso. Quando eu completei 50 anos, eu fiz um culto de gratidão na minha casa, porque eu falei que era o meu jubileu, né? O jubileu que Deus me deu. E quando eu dei esse testemunho, falando do que tinha acontecido, e eu falei que eu perdi muito sangue e tal, um irmão se levantou e falou assim, o irmão da minha igreja, falou, irmã, você não perdeu muito sangue por um acidente, você perdeu esse sangue porque Deus quis que esse sangue saísse, para que você não tivesse nenhuma metástase, nenhum tipo de tumor, né, visceral que vem depois, né, do tumor maligno que é tirado. Deus não permitiu que esse sangue ficasse. Você perdeu esse sangue porque foi da permissão de Deus para que tudo fosse totalmente tirado e extirpado de você. Olha, irmãos, já tinham se passado 8 anos e eu ainda não tinha entendido isso. Para vocês verem como nós somos... a gente demora para entender as coisas de Deus, né? E então, aí que eu glorifiquei mais a Deus. Eu falei, Senhor, como eu fui, né, ingênua nesse sentido. O Senhor permitiu isso. Então, irmãos, isso me fez ver que tudo é permissão de Deus para a glória dele. Amém? E hoje já vai fazer, nós estamos em outubro, esse ano está completando 9 anos que tudo isso aconteceu, e hoje eu estou completamente curada. Eu não tive que fazer quimioterapia, eu não tive que fazer radioterapia, eu não tive que fazer nenhum tratamento alternativo, nada. Deus realmente ele tirou tudo, porque, pelo parecer dos médicos, sempre ficava alguma coisa e você tem que fazer aquelas injeções que você toma, que chamam-se vacinas, né? Eu não fiz nada disso. E, graças a Deus, o Senhor me curou, Ele me limpou completamente. Eu não tenho mais nada. O meu intestino funciona muito bem. Eu tenho uma saúde boa, eu recuperei peso até que eu não queria, né? Os 10 quilos eu já recuperei até mais. Então, o Senhor é maravilhoso. Naquele hospital, Deus me fez ver que, em todas as situações, nós podemos ser testemunhas dEle.
Eu pude ajudar muitas pessoas ali, porque, como eu falei para vocês, eu estava com esse problema, mas eu não sentia nenhuma dor. Então, eu estava bem. Eu pude ajudar muitas pessoas, eu pude falar de Jesus para muitas pessoas. Eu pude chegar ali e falar. Teve uma moça que ela estava assim, completamente indecisa na vida, uma moça jovem. Acho que ela tinha, na época que eu estava lá, 18 anos. E essa moça, eu falei de Jesus para ela, fizemos uma oração que ela aceitou Jesus. E nunca mais eu tive notícias dessa menina, mas eu tenho certeza de que a semente foi plantada. E de que, se ela realmente abriu o coração para o Senhor, ela está servindo a Deus em algum lugar. Amém? E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus num versículo aqui que diz, em Romanos também, Romanos 14, 8. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E ainda que nós morramos, nós somos do Senhor. Não é o fim. A morte não é o fim. É o nosso começo com o Senhor. Amém? Nós queremos estar aqui, sim, porque Deus nos colocou aqui. Então, nós temos que viver plenamente a vida que Deus nos deu aqui. Mas, se nós partirmos, não se entristeçam. A saudade vai ficar, mas nós estamos começando uma nova etapa da nossa vida com o Senhor. Então, quer morramos, quer vivamos, para o Senhor nós fazemos isso. Amém? Então, obrigado pela oportunidade de testemunhar, de falar aquilo que Deus fez na minha vida e que eu sou muito grata a Deus por tudo. Então, todas as situações difíceis que aparecem, a gente tem que pôr nas mãos de Deus. Ele é poderoso para mudar tudo. Tudo. Nós não entendemos como, nem porquê, nem a maneira de Deus agir, mas Ele tem poder para mudar todas as situações de enfermidade, de tristeza, de angústia, de doença, seja ela o que for, o Senhor tem poder para mudar. Amém? Então, vamos confiar em Deus. Obrigada pela oportunidade.